Vamos então para a resolução dos exercícios que eu deixei. Eu deixei aqui na primeira questão 25 elevado a menos 3. Isso quer dizer que eu vou inverter minha base e vou fazer 25 três vezes. 25 vezes 25 vezes 25. Essa é a resposta. Nós temos aqui o sinal de menos 2 elevado a menos 3. Então, primeiro eu faço uma inversão de base, elevo 2 na terceira potência, os dois sinais de menos aqui, eu fico com um oitavo positivo. Essa questão aqui, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Nessa aqui, notem que apenas o 7 está elevado ao 3. Então, o de baixo não sofre alteração e eu vou ficar com 343 sobre 8. Se esse 7 sobre 8 estivesse dentro de um parênteses e a minha potência estivesse fora, então, aí, consequentemente, eu elevaria ao cubo o 7 e o 8 e eu ficaria com esse resultado aqui. Mas nessa situação aqui, como só o 7 está elevado ao cubo, então o 8 fica sem mexer. Aqui nós tínhamos o 2 elevado a menos 2. Transformaríamos isso aqui invertendo a base. Eu ficaria aqui com 1 sobre 4 sobre 3. Esse 3 aqui é como se tivesse o número 1 aqui. Então, uma fração dividida por outra fração, eu tenho então uma multiplicação direta dessas duas frações, invertendo a base. E aí eu fico com 1 sobre 12. A mesma coisa acontecia aqui. Eu ficaria com 1 vezes 1 terço. Minha resposta final ficaria 1 terço. Na questão G, nós tínhamos 66 mais 5 elevado a 3 sobre 3. Então, aqui eu faria o 5 elevado ao cubo, ficaria então com 125, faria um MMC, e aí a minha resposta ficaria 323 sobre 3. Na questão H, 3 elevado ao cubo, que dá 27, menos 1 sobre 4, dividido por 3. Então, aqui nós ficaríamos com uma fração dividida por uma fração. Esse 3 aqui ficaria como se tivesse 1 aqui. Inverto essa base e eu fico com 27 menos 1 quarto, multiplicando 1 terço. Tirando o MMC, eu ficaria com 323 sobre 12. Reparem que aqui são fórmulas que eu repeti, mudando apenas o tipo de conta que deveria ter sido feita. Por exemplo, aqui eu tenho 3 ao cubo, menos essa parte aqui da equação. E nessa daqui, o que eu tenho? Eu tenho 9 elevado a menos 1. E aqui eu faço um pequeno esclarecimento. Eu coloquei numa prova da progressão dessa mesma forma aqui. O 9, mais ou menos parecido com isso. Os valores eram outros. Eu tinha um valor aqui, e esse valor ele era multiplicado pelo que estava do lado. E algumas pessoas acharam que era um número misto. Que na verdade o número misto não se é usado dentro de equações hoje em dia. Hoje em dia a gente é mais objetivo com o conteúdo e a gente normalmente não coloca um número misto ali dentro. O número misto ele é mais usado para usar, nem tanto mais do jeito que eu vou dizer, mas unidades de medida. Tu pode pegar uma jarra de um liquidificador e pode ter ali um número misto. Antigamente as chaves de boca, estrela, elas eram numeradas com números mistos, mas isso hoje em dia está até mudando nessa parte, principalmente das ferramentas. Então, isso aqui não é um número misto, é uma multiplicação que está ocorrendo aqui. Então, aqui a gente fica com 1 sobre 9, multiplicado com 1 sobre 4, dividido por 3. Faço a inversão dessa base aqui, e fico tudo com uma multiplicação.
Minha resposta então fica 1 sobre 108. Multiplico 9, multiplico 4, multiplico 3. 1 sobre 108. A outra parte, que era calcular, ficaríamos aqui com menos 25, mais 3, mais 1, mais 1 meio. Então, ficaríamos com menos 41 sobre 2. A questão B, menos 6, não tem nenhum indicativo aqui que ele esteja dentro do parênteses, então eu vou colocar simplesmente o menos 6 elevado à quarta potência. Elevando à quarta potência, considerando o sinal, eu vou ficar com menos 1296. A questão C e a questão D é um paralelo bem legal que dá para ser feito entre a potência de uma potência e uma potência dentro de um parênteses e uma potência fora desse parênteses. Então, aqui, nesse primeiro caso, nós temos o 3 ao quadrado, que dá 9. Então, eu ficaria com 4 elevado a 9. 4 elevado a 9, eu ficaria com esse resultado aqui. Eu poderia também fatorar esse meu 4 aqui, eu ficaria com 2 elevado ao quadrado, entre parênteses, e fora dele, elevado a 9. Faço a multiplicação, nesse caso aqui, das potências, e eu ficaria com 2 elevado a 18, que daria a mesma resposta. E nesse caso aqui, assim como a gente fez aqui, a gente multiplica as potências. Eu ficaria com 4 elevado a 6. E esse valor aqui, 4 elevado a 6, eu ficaria com 4.096. Eu tenho aqui duas potências com a mesma base, porém é uma divisão. 7 elevado a 13 dividido por 7 elevado a 11. Se fosse uma multiplicação, eu somaria os expoentes. Como é uma divisão, eu vou subtrair. Então, aqui eu ficaria com 13 menos 11, eu ficaria com 7 elevado a 2, e 7 elevado a 2 é 49. Na questão F, como é uma multiplicação, eu vou somar os expoentes. Eu vou somar o menos 4 e o 5. Menos 4 mais 5 é 1. 2 elevado a 1 é 2. Essa foi a correção dos exercícios. Agora a gente vai entrar na próxima aula com a propriedade dos radicais.